Worldwide, No mundo todo, temos aproximadamente 350 milhões de pessoas com diabetes. there's no question Não that há dúvida de que estamos no meio de uma epidemia de diabetes. right now, Agora, um de cada $3 do Medicare é gasto no tratamento de pessoas com diabetes. Um em cada $10 do total de tratamentos de saúde é gasto em pessoas com diabetes. Não há dúvida de que este é um grande problema. this is a major problem. Qual é a relação específica entre a dieta e diabetes? I'm Não vou falar nisso. into Na diet. dieta? Não. My name's Jim. Meu nome é Kip. Sou um cineasta de São Francisco e tenho uma confissão a fazer. Sou um hipocondríaco em recuperação. Como muitos de nós, tenho um histórico familiar de diabetes, problemas cardíacos e câncer. Dad had his first Meu pai colocou a primeira ponte de safena aos 49 anos, a segunda aos 50. Meu avô morreu jovem de complicações com diabetes e meu outro avô e avó morreram de câncer. I was always Eu ficava sempre paranoico de que também ia ter uma doença dessas. Como um bom hipocondríaco, um verificador de sintomas era a página inicial do meu navegador. even in my teens. Até na adolescência, eu tomava metamucil todos os dias e uma aspirina. Eu lia todos os lançamentos de livros de autodiagnóstico, tomava todos os polivitamínicos que encontrava e era obcecado pelas funções corporais. Eu seguia todas as recomendações das grandes organizações de saúde para a prevenção de doenças. Faço exercícios, não fumo, não bebo refrigerantes, durmo o suficiente, reduzo o estresse e cresci comendo o que achava ser uma dieta saudável. Até World Health Organization this morning has classified processed meat such as bacon and sausage as carcinogenic, directly involved in causing cancer in humans. Processed meat is clearly linked to an increase in cancer. Hot dogs or bacon could be just as dangerous as smoking cigarettes. The World a Health Organização Mundial de Saúde tinha examinado mais de 800 estudos de 10 países diferentes e achou uma associação direta entre o consumo de carnes processadas e o câncer. Apenas uma porção de embutidos diariamente aumenta o risco de câncer coloretal em 18%. I had Eu não fazia ideia de que o que a gente comia afetava as taxas de câncer. never felt Mas eu não sabia que tinha comido muita carne processada até eu me dar conta que carnes processadas incluem salsichas, bacon, linguiça, salame, presunto, pepperoni, frios e embutidos. Praticamente tudo que eu comia ao crescer. the World Health A Organização Mundial de Saúde classifica as carnes processadas como carcinógenos do grupo 1, same group o mesmo grupo dos cigarros, amianto e plutônio, plutonium. In que class, classifica a carne vermelha como carcinógeno do grupo 2. is this like I Foi isso que eu fumei essencialmente minha infância toda? if Se processed as carnes processadas estão no mesmo grupo do cigarro, como pode ser permitido que crianças comam isso? I thought this was Eu achei que isso era informação nova, mas muitos desses estudos estavam disponíveis há 50 anos. I couldn't Eu não believe podia acreditar que eu comi carne processada a minha vida inteira. my entire life and E só estava descobrindo agora como eram perigosas. why hadn't I been Por que não soube disso através da Sociedade Americana de Câncer, o maior grupo de câncer do país? when I went on their Quando eu entrei no site deles, fiquei chocado ao ver que nenhuma dessas informações estava na página inicial deles. more shop Porém, o mais chocante, eat na healthy página de alimentação saudável deles, incentivavam o consumo de comidas carcinógenas do grupo 1, como peru processado e carne enlatada. Isso depois da Organização Mundial de Saúde ter avaliado mais de 800 estudos associando as carnes processadas ao câncer. cancer. Sociedade Americana de Câncer, meu nome é Sam, sou um especialista em informação sobre o câncer. Em que posso ajudá-lo? Hi, I was Oi, eu liguei para saber por que vocês recomendam que as pessoas comam carnes processadas no site de vocês, which the world já que a Organização Mundial de Saúde classificou como carcinógenos do grupo 1, which is in the same class que é o mesmo grupo do tabaco, amianto e plutônio. and plutonium. This would be É like como se uma associação pulmonar tivesse uma seção de como enrolar seu próprio cigarro no site deles. kind of the É a mesma coisa. Vou colocar o senhor em espera, porque he wasn't Ele não conseguiu responder a minha pergunta e disse que alguém ia falar comigo. I had always Eu sempre me interessei pelo câncer porque 2 dos meus avós morreram de câncer. cancer. I wondered Me pergunto se as coisas teriam sido diferentes se eles soubessem a associação entre dieta e essa doença terrível. in the Nos US. Estados Unidos, 1 em cada 4 mortes é por câncer. Oh, so Ah, legal. O representante da Sociedade Americana de Câncer confirmou a entrevista. we just went in. Então a gente foi lá para a entrevista com a representante da Sociedade Americana de Câncer e o segurança disse que não havia entrevista agendada. So I went in my phone. Então eu olhei o meu telefone e acontece que ontem à noite, depois de ter dito que a entrevista seria sobre a correlação entre dieta e câncer, Cancer. She said ela disse que não poderia mais dar a entrevista.
After repeatedly Depois de vários e-mails perguntando por que ela estava recusando minha entrevista só para falar sobre dieta e câncer, she stopped. ela parou de responder completamente. Why wouldn't a... Por que uma representante da Sociedade Americana de Câncer não quer falar sobre isso? I was, however, Porém, eu consegui contato com um número crescente de médicos dispostos a conversar sobre a associação entre a dieta americana padrão e doenças. it goes E beyond. vai além do câncer. I took my old Levei minha velha e fiel van Super Blue mais uma vez para a estrada. 2/3 dos adultos estão acima do peso ou obesos. Temos uma sucessão epidêmica de doenças debilitantes dominando o país. Não há como sustentar o atual estilo de assistência com a epidemia que estamos criando com nossas escolhas de dieta e estilo de vida. O diabetes, a artrite, doenças cardíacas, a demência, a obesidade e o câncer estão afetando em torno de 70% das mortes. Os dados mostram que 70% das mortes e da morbidez são em grande parte relacionadas ao estilo de vida e evitáveis. A maioria das crianças de 10 anos na América já tem traços de gordura em suas artérias. O primeiro estágio de arteriosclerose, que leva aos ataques cardíacos, derrames. Aqui na medicina americana, nós operamos no modelo da doença. Nosso negócio é tratar das pessoas doentes. Não estamos no negócio de tentar prevenir que as pessoas fiquem doentes. Quando você olha para o risco de doenças crônicas, todas as coisas com que a gente se preocupa, na verdade, as escolhas da dieta superam o fumo quando se trata desses riscos. Se eu pudesse mandar uma mensagem aos pesquisadores que procuram as causas do diabetes e a causa das artérias entupidas e a causa da pressão alta e a causa da obesidade, eu diria que a resposta está em 3 palavras. É a comida. É o que os americanos estão comendo. Today, Hoje, 2/3 dos americanos estão acima do peso. Há um problema alimentar claro. in the next 20 Nos próximos 25 anos, 1 em cada 3 americanos vai ter diabetes. Meu nome é Michael Abdallah, sou de Atlanta, Georgia. E, infelizmente, eu fui diagnosticado há uns 10 anos com diabetes. E há 8 anos eu coloquei 2 stents. Eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Você fica sem opções e não sabe o que fazer. Toma remédios, ouve um médico e o cardiologista diz, toma isso. E depois o endócrino diz, toma aquilo. Depois o seu clínico geral diz, você não sabe mais o que está acontecendo. E é uma coisa muito desafiadora. É uma coisa que você não quer ter. Simplesmente não quer ter. government O governo e a mídia culpam quase que exclusivamente a falta de exercícios e os alimentos açucarados como causa do diabetes. Mas eu queria falar com um especialista de verdade sobre o papel da dieta no diabetes. Fui falar com um importante médico especialista em diabetes e pesquisador, Dr. Neil Barnard. Qual o papel do açúcar na causa do diabetes? Isso me deixa louco. O diabetes não é e nunca foi causado pelo consumo de uma dieta rica em carboidratos e não é causada pelo consumo de açúcar. A causa do diabetes é uma dieta que aumenta a quantidade de gordura no sangue. Eu estou falando de uma dieta típica baseada em carne, em animal. Você pode olhar nas células musculares do corpo humano e vai ver que estão desenvolvendo minúsculas partículas de gordura que causam resistência à insulina. Quer dizer que o açúcar natural das comidas que você ingere não entra nas células, onde é o lugar dele. Ele acumula no sangue e temos o diabetes. I had never Eu nunca tinha ouvido que a carne estava associada à causa do diabetes. Sempre nos falaram que era o açúcar e a obesidade que causavam. Mas o renomado cirurgião bariátrico Dr. Garth Davis concordou. Todo mundo acha que fica diabético por causa dos carboidratos. Fizeram um estudo grande. Nesse estudo épico, com 500 mil pessoas, o consumo de carboidratos era inversamente proporcional ao diabetes. Em outras palavras, quanto mais carboidratos se comia, menos diabetes se tinha. Mas a carne tinha uma forte correlação. É o momento da surpresa. O amido, os carboidratos são bons para você, não são ruins. Essa ideia de que os carboidratos te deixam gordo é totalmente ridícula. Os carboidratos não podem engordar você por eles mesmos. Temos um depósito em nossos músculos e em nossos fígados para carboidratos chamado glicogênio. Quando comemos carboidratos, ou a gente armazena ou queima. Agora, coma gordura e ela vai direto para a sua gordura. Seu corpo não pode transformar carboidratos em gordura, a não ser que você esteja exagerando nas calorias. E a obesidade é uma sentença de morte. Você tem mais risco de ter câncer. Você quase certamente vai ter diabetes. Ninguém quer criticar os gordos e todos queremos que se sintam confortáveis com seus corpos. Mas esse movimento de estar confortável no seu corpo nos deixou confortáveis com a doença. É um problema. Eu entro no hospital e vejo pessoas na diálise, pessoas doentes. E essas doenças são causadas pelo que estão comendo. O caso é o seguinte, se eu como um biscoito açucarado, o açúcar te engana, como o cavalo de Troia. Mas dentro daquele biscoito tem uma carga enorme de manteiga ou margarina, e é isso que te engorda. E em parte é o que te leva ao diabetes, são as comidas gordurosas, não é tanto o açúcar.
Não é que o açúcar seja bom para você. Ele não tem nutrientes, é excesso de calorias. Mas quando você come açúcar, não tem inflamação a princípio. Quando você come açúcar, não começa a formar placas nos seus vasos. Quando você está comendo açúcar, seu corpo vai armazenar a maior parte como glicogênio ou queimar como calorias. Então esse foco no açúcar tirou todo o foco das carnes, laticínios, ovos, porco, peru, frango. As pessoas precisam entender. Se o seu filho tiver diabetes, ele perde 19 anos da expectativa de vida. Estamos falando de vida e morte. Eu percebi que havia muita coisa sobre dieta e doenças que eu não sabia. Sentia como se essa informação tivesse sido praticamente omitida. Carnes processadas causam câncer. O açúcar não causa diabetes. Eu tinha dúvidas a respeito das alegações feitas por esses médicos, então eu mesmo fiz minhas pesquisas. Pesquisadores de Harvard examinaram 9 estudos de longo prazo e descobriram que apenas uma porção de carne processada por dia aumentava o risco de desenvolver o diabetes em 51%. A associação entre comer carne e o desenvolvimento de diabetes era inegável. Mas quando entrei no site de uma das principais organizações de diabetes, a Sociedade Americana de Diabetes, eles não só não tinham essa informação em primeiro plano, como ofereciam receitas com carne vermelha e processada. E nas suas receitas para uma vida saudável, eles tinham camarão com bacon. Como assim? Mandei um e-mail para a Sociedade Americana de Diabetes. Vamos ver se respondem. Mesmo sendo destrutivo, o diabetes não é nada comparado às doenças cardíacas. Mais de 17 milhões de pessoas morrem todo ano de doença cardiovascular. É a principal causa de morte no mundo todo. Quase 1 de cada 3 pessoas vai morrer dessa doença. A quantidade de pessoas que morrem de doença cardiovascular é o equivalente a 4 aviões Jumbo caindo a cada hora. Todos os dias. Todos os anos. Eu sou Amy Resnick e sou de Swampscott, Massachusetts, um pouco ao norte de Boston. E eu fui recentemente à médica por causa da asma, porque eu estava com dificuldade para respirar. E ela fez exames de sangue e um dos exames era o da proteína C reativa. E tinha uma escala de 1 a 3. 1 era risco baixo de evento cardíaco, 3, alto risco de evento cardíaco. E meu resultado foi 10,82. O que quer dizer? Quer dizer que eu estou no caminho de um ataque cardíaco. E ela disse que talvez nos próximos 30 dias. 30 dias? 30 dias se eu continuasse do jeito que eu estava. Eu tomo isso para minha arritmia cardíaca, tomo isso para dor, oxicodona para dor, lorazepam para estresse, ciclobenzaprina relaxante muscular, também tomo Topamax e Prozac, e também uso uma máquina CPAP para me ajudar a respirar. E minha asma estava tão ruim no ano passado que eu usei durante o dia também para tomar um pouco de ar. Fico cansada quando eu acordo durante o dia. Eu tiro um cochilo, continuo cansada, não consigo respirar. E eu sei que eu preciso fazer uma mudança pela minha saúde. Ou então eu não estarei presente para minha família. Quando falamos em doença cardíaca, eu diria que o papel do álcool é bem pequeno. O papel do açúcar é muito pequeno também. Fumar é grande. Mas a boa notícia é que a maioria das pessoas largou ou nunca fumou. O problema com uma dieta de derivados animais é que a sua contribuição para a doença cardíaca é enorme. Todos esses exames caros, procedimento, fontes de safena, medicação, nada disso tem uma única coisa a ver com a causa da doença. Então, você morre de uma doença totalmente benigna, que nunca teve sua causa tratada, gerada pela comida. Quando a gente come esse tipo de toxina das bactérias da carne morta, em minutos há uma explosão de inflamação no sistema que basicamente paralisa as suas artérias. As artérias começam a endurecer, ficam incapazes de relaxar. Então, não são décadas de comida não saudável que vai causar danos. Estamos falando de danos em minutos depois de ter entrado na boca. Muitas pessoas recebem o diagnóstico de Alzheimer, quando não é o Alzheimer verdadeiro. A maioria das pessoas sofre de demência devido ao entupimento de músculos, vasos sanguíneos no cérebro, e as células nervosas ficam com pouco sangue oxigenado. E adivinha de onde vêm aqueles minúsculos vasos sanguíneos da demência? Aquelas pequenas artérias estão entupindo através do fluxo constante do colesterol ruim. É muito claro, da perspectiva do câncer e da perspectiva da doença cardiovascular, a proteína animal tem um grande papel. O frango é melhor?
Quer morrer por tiro ou forca? O tipo de carne que eu eliminaria da dieta americana seriam as aves, peru e frango. Uma campanha de propaganda brilhante convenceu as pessoas de que, é carne branca, é mais saudável. A maior fonte de sódio da dieta americana em adultos é o frango. Na etiqueta pode dizer 100% natural, mas deve ter sido injetado com água salgada até 800 miligramas de sódio. As aminas heterocíclicas são carcinógenos bem definidos e podem se formar em qualquer tipo de carne quando é aquecida ou cozida. Mas de longe a maior fonte é o frango. Mandamos pesquisadores a fast foods e restaurantes. Havia carcinógenos, não só em todos os restaurantes, mas os achamos em todas as amostras de frango que pegamos. Se alguém levar a família e comprar um balde de frango, ninguém diz a eles que eles são carcinógenos. Se está vendendo carcinógenos para as pessoas, tem que avisá-las de que estão ali. Mas a Sociedade Americana de Câncer encoraja as pessoas a mudar da carne vermelha e processada para o frango. Por que a Sociedade Americana do Câncer diria às pessoas para mudar a ingestão de um carcinógeno para outro? Quando um estudo de Harvard mostrou que homens com câncer de próstata que comem muito frango aumentam o risco do progresso da doença em 4 vezes. A fonte principal de colesterol na dieta americana é o frango por causa do volume de frango. O frango se transforma em frango grelhado e frango orgânico. É preconceito, mas tem quase tanto colesterol por grama que a carne vermelha. Então, em termos de volume, é a principal fonte. E os ovos estão logo atrás. Eu nunca pensei muito nos ovos, só pensava neles como uma parte padrão de uma dieta saudável. Mas depois achei um estudo sugerindo que comer só um ovo por dia pode ser tão prejudicial quanto fumar 5 cigarros por dia para a expectativa de vida. A gema do ovo de uma galinha é o alimento mais concentrado em gordura saturada e colesterol. É feito para manter um pintinho por 21 dias sem energia de fora. É pura gordura e colesterol. E quando se coloca isso na sua corrente sanguínea, ele cobre nossas células vermelhas. Nosso sangue fica mais grosso e mais viscoso, muda nossos níveis hormonais, aumenta nossos níveis de colesterol. Não é saudável comer a gema do ovo. Mas achei que o colesterol e gordura saturada não eram mais problemas. Os estudos sobre gordura saturada que saíram, defendendo a gordura saturada, é uma campanha da indústria de laticínios. A principal fonte de gordura saturada são os laticínios, e não as carnes. Em 2008, a indústria de laticínios se reuniu no encontro. Na pauta, neutralizavam os impactos negativos da gordura do leite pelas agências reguladoras e médicos. Então, o que fizeram? Financiaram os estudos. O estudo principal, que começou toda a loucura na mídia sobre a gordura saturada, foi financiado pelo Conselho Nacional de Laticínios. A indústria do ovo também financia estudos que confundem o consumidor, fazendo alegações que os ovos não afetam negativamente a função cardíaca. Mas só em comparação a comer um McMuffin de linguiça no McDonald's? Então eles estão dizendo que comer ovos é tão ruim quanto comer um McMuffin. Quando você come coisas como carne de boi ou carne processada, uma salsicha, você não ingere só gordura saturada. Também ingere outras toxinas adicionais que estão nessas comidas. Tem ferro M, carcinógenos, aditivos químicos. Isso é bem mais complicado do que olhar para a gordura saturada. A estratégia não é tornar seus produtos mais seguros. A estratégia é tentar confundir o público, gerar dúvida. Há um memorando famoso da indústria de tabaco que se chama "A dúvida é o nosso produto". Só precisaram fazer isso. Eles não precisam convencer os americanos que fumar era saudável. Só tiveram que introduzir a dúvida. Depois eles venceriam. Se houver controvérsia suficiente, as pessoas meio que desistem. Eu não sei o que comer. Confundir é o jogo deles. Eu não acho que as pessoas pensam que o que comeram levou à doença cardíaca. Elas pensam, é genético, meus pais tinham. Não acho que as pessoas acham mesmo que o que comeram levou ao diabetes. Elas pensam, meus pais tiveram, eu ia ter. As pessoas têm estilos de vida ruins que eles herdaram. Ambientalmente foram expostas a uma certa maneira de comer e viver que levaram para a vida adulta, passaram para os seus filhos e por isso eles desenvolvem as mesmas doenças que os pais e os avós tiveram antes deles. Mas não é inevitável. E mesmo que você tenha uma predisposição genética, não quer dizer que ela vai se manifestar necessariamente. O que determina se isso vai acontecer são as variáveis epigenéticas. As coisas que você pode controlar, os fatores ambientais, a dieta e o estilo de vida. Então, a gente pode realmente mudar a expressão dos genes. Genes supressores de tumor, genes de ativação tumoral, através do que a gente come, do que a gente coloca no corpo. Então, mesmo que tenha recebido uma mão ruim de genes, você pode reembaralhar com a dieta. Eu sempre pensei que teria doença cardíaca bem jovem, porque meu pai e meu avô tiveram ataques cardíacos. Me ensinaram que isso era genético, mas os ataques devem ter tido menos a ver com os genes e mais a ver com as dietas ricas em carne. Por isso não acreditei quando entrei na página de receitas saudáveis do site da Associação Americana do Coração. Eles tinham uma seção inteira de receitas de carne.
Era igual a Sociedade Americana do Câncer encorajando a ingestão de carcinógenos do grupo 1 no site deles. Bolo de carne, lombo de porco e bife na lista de receitas. Estão brincando? É como se esse cardápio estivesse tentando causar ataques cardíacos. Vimos as receitas saudáveis para o coração no seu site e ficamos meio desorientados porque havia um monte. Uma seção inteira de carne de boi e também uma seção de receitas com ovos. Quando existe uma forte associação entre carne vermelha e doença cardíaca. Eu, sinceramente, não sei porque eu não faço isso. Não é o que eu faço. Outro representante de uma organização não sabia responder minhas perguntas, mas disse que alguém entraria em contato em breve. No entanto, eu consegui falar com o presidente do Colégio Americano de Cardiologia, Dr. Kim Williams. O Colégio Americano de Cardiologia é uma organização com 47 mil membros e crescendo. É uma organização com uma missão exclusiva de reduzir a doença cardíaca e melhorar a vida dos pacientes. E se você olhar para a incidência de hipertensão e diabetes, a mortalidade nos homens, elas realmente são reduzidas quanto mais você restringe os produtos de origem animal. E peixe? Então, o peixe é diferente. Você tem 4 preocupações, que são os PCBs, mercúrio, gordura saturada e colesterol. E o colesterol está em toda parte. Tem do atum na água, que tem menos que um copo de leite, ao salmão e tilápia, e tem mais que uma costeleta de porco. E se você olhar objetivamente para o peixe, vai descobrir que eles se tornaram esponjas de mercúrio. Por isso que em muitos lugares do país te alertam para não comê-los mais do que uma vez por semana, porque você vai ingerir muito mercúrio e isso pode te matar. Os peixes são comidos por peixes maiores, que são comidos por peixes maiores, e os pesticidas e herbicidas se acumulam na carne do peixe. E os grandes peixes, incluindo o salmão, que as pessoas acham que é o peixe mais saudável. A verdade é que a quantidade de pesticidas e herbicidas na carne desses peixes são chocantes, e eles têm propriedades estrogênicas de promover o câncer. Vão dizer, mas e as sardinhas? Não têm concentração menor de resíduos tóxicos do que os outros? Uma coisa ser menos tóxica não a torna saudável. Ela só é menos tóxica. Feixes de criação não são mais saudáveis. Todos os antibióticos que esses animais têm que tomar, similares aos dos frangos e perus mantidos confinados, esses peixes pegam infecções fúngicas, infecções bacterianas. Tem que dar a eles antifúngicos, antibióticos, e essas substâncias acumulam na carne do peixe também. Eu sempre soube que a poluição fazia mal à saúde, mas nunca pensei nos poluentes ambientais afetando a comida. As dioxinas são os mais tóxicos produtos feitos pelo homem conhecidos pela ciência. Causam um monte de coisas, causam endometriose, causam câncer, causam problemas de distúrbios endócrinos, mas a maior exposição, 93% dela, vem da ingestão de carne e laticínios porque elas sobem de maneira eficiente na cadeia alimentar. Você pode ficar exposto se morar perto dos incineradores e respirá-los, mas você vai levar 14 anos para respirar o tanto de dioxina que uma vaca vai ingerir comendo grama em um dia. E essa dioxina vai acumular na gordura dela, o que inclui o leite e a carne. E qualquer um que coma carne ou laticínios vai receber aquela dose de dioxina. Ela sobe todos os degraus da cadeia alimentar. Os homens não têm como se livrar da dioxina em seu corpo, mas as mulheres têm 2 jeitos. As duas envolvem ter um bebê. Uma é que a dioxina atravessa a placenta e entra no feto em crescimento. E a outra é que sai pelo leite materno. Então, se você tem uma mãe que consome carne e laticínios aleitando esse bebê, os maiores impactos da exposição tóxica, como mercúrio e dioxina, vão direto para o bebê. Dizem as mulheres grávidas que certos tipos de peixe devem ser evitados. Mas e o resto dos produtos animais? Que estão penetrando... Imagine enquanto o feto está se desenvolvendo, essas toxinas muito prejudiciais penetrando que criam deformidades reprodutivas, problemas de desenvolvimento e problemas hormonais logo quando a criança está se desenvolvendo, o estágio mais crítico do desenvolvimento. Você fica preocupado quando as pessoas dizem não quer tomar um leitinho porque você está grávida, não quer comer um peixe porque está grávida? Quem você acha que vai pegar as substâncias que estão ali? Todas essas toxinas ambientais, toxinas da ração que eles recebem, acumulam em seus tecidos e são liberados na mãe. Infelizmente para a criança, quando você come esses produtos quando está grávida. Então isso inclui antibióticos, hormônios, esteroides na ração dos animais. Os animais comerciais são alimentados com milhos e soja transgênicos, que são carregados de pesticidas. Os PCBs foram banidos desde os anos 70, mas eles continuam no ambiente. Dioxinas, todos esses compostos podem criar danos hormonais, reprodutivos e do desenvolvimento também. Comer carne bovina, aves,
porco ou peixes orgânicos não vão te ajudar a evitar contaminantes como mercúrio, dioxinas, como estrôncio 90, porque eles se espalham por todos os tipos de campos cultiváveis e corpos de água. Eles não pulam os campos orgânicos. Então, os contaminantes estão entrando, independente do jeito que esses animais são criados. Eu sempre me preocupei com os possíveis impactos dos transgênicos na saúde, mas depois descobri que a maioria das plantações de transgênicos é consumida pelo gado. As vacas leiteiras são as que mais consomem por animal. Esse fato, junto com tudo que aprendi sobre bioacumulação, deixou os laticínios apavorantes, ainda mais considerando a quantidade de queijo que comi na minha vida. Quando paramos para pensar, o queijo é um produto incrível. Deve ser a melhor comida para comprometer a saúde que você pode dar para as pessoas. Pensa só, você tem um produto animal com todas as questões da concentração biológica. Tem um produto alimentar altamente processado. E ele tem naturalmente muita gordura saturada, mas coloca um monte de sal nele. Há uma associação forte entre laticínios e doenças autoimunes. E isso pode ser mostrado com a produção excessiva de muco e a exacerbação da asma em crianças propensas ou até em adultos. E também há uma associação entre laticínios e esclerose múltipla e diabetes do tipo 1, que é uma doença autoimune, e outros problemas reumatológicos. O leite da vaca é o líquido de crescimento do bezerro. É isso que é. Não há absolutamente nenhuma criança ou humano na Terra que realmente precise do leite de uma vaca, assim como não precise do leite de uma girafa ou de um camundongo. A maioria das pessoas é intolerante à lactose. Esse é o estado normal. Por que seu corpo iria criar essa enzima para digerir lactose depois do desmame? Não faz sentido. 73% dos afro-americanos são intolerantes à lactose, 95% dos asiáticos, aproximadamente 70% dos nativo-americanos e por volta de 53% dos latino-americanos são intolerantes à lactose. Nosso governo está incentivando americanos negros a comer coisas que ele sabe que vai deixá-los doentes. No fundo, o governo está dizendo para mim, como afro-americano, para eu comer uma comida que vai me deixar doente, sem benefício algum para que os pecuaristas se beneficiem. É uma forma de racismo institucional. O leite é uma comida arriscada para o consumo humano. Como pediatra, vejo diariamente crianças sofrendo de doenças que estão ligadas ou associadas ao consumo de laticínios, como eczema, acne, constipação, refluxo ácido, deficiência de ferro, anemia. A proteína do leite de vaca é a comida mais alergênica. As pessoas dizem, não, eu quero sem hormônio, sem estar injetado com hormônio de crescimento bovino. Mas o leite é um líquido hormonal, então está abarrotado com hormônios sexuais e hormônios esteroides naturais, como estrogênio, progesterona. Na verdade, não importa se é um leite convencional, não importa se é leite orgânico. O leite e hormônios é um oxímoro. Os laticínios orgânicos têm a mesma gordura saturada e colesterol e galactose e todas as coisas que você não quer no laticínio convencional. Os produtos leiteiros, em geral, têm vários outros produtos associados e um deles é o pus. Há leis limitando o quanto de pus se pode ter no leite para poder vender. Acho que são 750 mil células de pus por centímetro cúbico. Você não ia querer muito pus. Se fosse só pus, as pessoas poderiam contestar. Você pode pensar no queijo como pus coagulado de vaca. Sempre me disseram que a gente precisa de leite para ter ossos fortes. Sou Jane Chapman e não faz muito tempo eu tirei uns raios-x do quadril e das costas. Osteoartrite bilateral severa dos quadris. E tenho 2 substituições de quadril agendadas. É osso sobre osso. São articulações rangendo. A minha estabilidade é assustadora. Eu me seguro nas paredes se eu estou em casa. Me disseram para usar um andador. Só tenho 71 anos. Não é assim que se deve viver nessa idade. É muito difícil para mim acreditar que só sobrou isso. Os pesquisadores estudaram o desenvolvimento ósseo em crianças e se elas têm fraturas por estresse e esse tipo de coisa. E as crianças que bebem mais leite têm proteção zero. O leite não deixa os ossos fortes. Pesquisadores de Harvard observaram um grande grupo de mulheres mais velhas. Por um período de 18 anos, quem bebia leite tinha proteção zero para fraturas. Então, essa noção antiga de que o leite vai deixar seus ossos fortes ou proteger seus ossos mais tarde na vida é um mito. As pessoas que bebem leite têm taxas mais altas de fratura no quadril, têm mais câncer e vivem menos. Acontece que os países com maior consumo de laticínios também têm as maiores taxas de osteoporose. Então, claramente, beber mais leite não protege seus ossos. Pesquisando mais, descobri que os laticínios estavam associados a vários tipos diferentes de câncer também. Como muitos de nós, achava que câncer tinha a ver com genes, mas só de 5 a 10% tem a ver com genética.
Todo câncer é causado por mutação no DNA, mas não é o bastante. Isso pode causar a primeira célula cancerígena. Mas uma célula ou 2 células não matam ninguém. Mas 1 bilhão de células pode ser um problema. Então a gente tem que reduzir os fatores de crescimento no nosso corpo, como o IGF, um fator de crescimento semelhante à insulina. É um hormônio de crescimento oncopromotor envolvido em todos os estágios da célula cancerosa. Qualquer proteína animal aumenta os níveis de IGF-1. Os laticínios aumentam seu risco de várias formas de câncer, especialmente aqueles relacionados aos hormônios. Então, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de ovário são produtos mesmo em seu estado mais puro que não vai querer consumir, porque ele contém um risco. Eu descobri que os laticínios podem aumentar a chance de um homem ter câncer de próstata em 34%. E para mulheres que tiveram câncer de mama, apenas uma porção de laticínio por dia pode aumentar a chance dela morrer da doença em 49%. E de morrer de qualquer coisa em 64%. Por que sites de câncer de mama, como o da Susan G. Komen, não alertavam sobre isso? Obrigada por ligar para a Susan G. Komen. Eu sou Jocelyn, posso ajudar? Eu queria saber por que vocês não têm um alerta enorme sobre os perigos de consumir laticínios no seu site quando existe uma associação direta ao câncer de mama. Um estudo publicado na revista do Instituto Nacional de Câncer descobriu que mulheres que consomem laticínios e tiveram câncer de mama aumentam seu risco de morrer de câncer de mama em 49%. Me pergunto por que isso não está no site. Não respondemos esse tipo de pergunta. Novamente, outra representante de uma organização de saúde disse que outra pessoa responderia a minha pergunta. Em vez de correr o risco de levar bolo de novo, fui direto à filial local da Susan G. Komen para ver se iriam responder minhas perguntas. Também não quiseram responder minhas perguntas pessoalmente e mandaram parar de filmar, mas prometeram me conectar diretamente ao escritório nacional. A campanha da fita rosa de Susan G. Komen fez muito para aumentar a conscientização para o câncer de mama. Se bem que era confuso ver fitas rosa em embalagem de iogurte. O câncer de mama pode ser prevenido com uma dieta e estilo de vida saudáveis, mas não está sendo. Falamos em fitas rosas e colocar todo o dinheiro em pesquisas da cura. Quanto a mim, eu queria que minha filha, minha mãe, eu, quero focar em não chegar a esse ponto. Queria ver mais esforço e energia colocados nisso. Eu comi muito queijo a minha vida inteira, apesar dos riscos. Mas como muitos outros, parecia que eu era viciado. Acontece que a proteína caseína, que é a principal proteína dos laticínios e especialmente dos queijos, ela é quebrada na digestão humana para criar o que chamamos de casomorfinas, compostos derivados da caseína, semelhantes à morfina, que vão para o cérebro e se ligam ao mesmo receptor que a heroína. Não me entenda mal, não são tão fortes quanto a heroína, mas são fortes o suficiente para fazer você voltar inúmeras vezes, apesar de você estar ganhando peso e estar mais doente do que nunca. Mas o queijo atrai as pessoas. As casomorfinas podem ter um papel na síndrome da morte súbita infantil, podem ter um papel no autismo. Por isso, não queremos que crianças bebam leite de vaca. O leite materno humano tem 2,7 gramas de caseína por litro comparado com 26 gramas por litro do leite de vaca. É praticamente 10 vezes mais. Por isso é tão viciante. Essa conversa sobre vício me fez pensar em todas as drogas que os animais recebem. Fui à sede do Centro de Segurança Alimentar, o principal grupo de monitoramento da FDA, para ver o quanto precisamos nos preocupar com as drogas na nossa comida. Então, pelo que sabemos, há pelo menos 450 drogas diferentes sendo administradas nos animais, seja sozinhas ou combinadas. Essas drogas são dadas por várias razões, muito poucas delas são realmente benéficas à saúde do consumidor. E vemos empresas de medicamentos que se esforçam ao máximo para garantir que vendam muito às pessoas que criam vacas, porcos e galinhas. A indústria farmacêutica vende 80% de todos os antibióticos que produz nos Estados Unidos para a pecuária. Resíduos de antibióticos são encontrados na carne, outros antimicrobianos são encontrados na carne, já se encontrou ractopamina na carne, hormônios na carne. Estamos falando de 4 drogas diferentes que poderiam estar no mesmo pedaço de carne. As empresas farmacêuticas deveriam mostrar a segurança das drogas para animais. Eles não testam para ver o impacto das drogas nos humanos, eles estão procurando saber o impacto nos animais. Sabe, quando tentamos obter informações sobre alguns dos estudos de saúde e estudos ambientais das agências federais, recebemos várias páginas com informações censuradas, porque as empresas
Alegam informações confidenciais de negócios. Os consumidores não fazem ideia do que tem nos produtos que eles compram. Então, quanto uma coisa pode me deixar doente ou quanto ela polui o ambiente, para a empresa é um segredo. Na indústria da pecuária, como na indústria do tabaco, essas empresas têm um interesse pessoal em garantir que o público não tenha informação sobre os efeitos e os riscos que enfrentam ao consumir os produtos. Há um sistema onde os animais vivem nos próprios dejetos, vivem do lado de animais que estão doentes ou até mortos, e ficam presos em gaiolas com esses animais. As bactérias tendem a se espalhar. Os patógenos que são criados nessas condições imundas estão criando resistência aos antibióticos, e o público fica exposto a eles. Já temos pessoas morrendo de salmonela e outras coisas que a gente come. Há por volta de 3 mil mortes por ano nos Estados Unidos. É mais do que o número de pessoas mortas nas Torres Gêmeas do 11 de setembro em Nova York. E se a gente tivesse uma organização terrorista matando 3 mil pessoas todos os anos, a gente ia ficar em cima. As mortes por bactérias resistentes a antibióticos que temos. Além disso, você tem 20 mil pessoas morrendo por ano. São 7, 11 de setembro todo ano. Dá para imaginar isso? Se esse tanto de gente estivesse sendo morta por um grupo terrorista nos Estados Unidos todo ano, a gente iria encontrar eles. A Organização Mundial de Saúde disse que estamos nos aproximando de uma era pós-antibiótica na medicina. Você vai correr risco em cirurgias pequenas de pegar infecções fatais. Vai correr risco indo ao dentista para extrair um dente. Ou vai ser como a medicina da guerra civil. Você pega uma infecção na perna e amputa a perna. Então tem essa situação muito perigosa. Ao amontoar esses animais, eles se tornam um instrumento perfeito para gerar um novo vírus da gripe que pode surgir na comunidade. Se você morou perto de um campo de pulverização de suínos, não o local em que ficam, mas o campo de descarte dos dejetos, você tem 3 vezes mais chance de ter uma infecção por Staphylococcus aureus. Não tem como ver o quanto isso afeta a vida das pessoas comuns em Dublin County, na Carolina do Norte, e não ficar contrariado. Do ponto de vista ambiental, do ponto de vista comunitário, de todos os outros aspectos, na Carolina do Norte estamos no estado de emergência. Já tivemos episódios de gripe suína ou H1N1, como eles preferem falar, tanto faz. Esse incidente em particular da gripe suína teve origem numa fazenda aqui, na Carolina do Norte. Tem aproximadamente o mesmo número de porcos que pessoas na Carolina do Norte. A quantidade de fezes produzida por um porco adulto é de 8 a 10 vezes maior quando comparada a de um humano adulto. 10 milhões de porcos na Carolina do Norte produzem dejetos iguais a de 100 milhões de humanos. É o mesmo que toda a costa leste americana dar descarga na Carolina do Norte. Mas não há tratamento nos dejetos. As fezes dos porcos passam pelas ripas do chão dos estábulos que são forçados a viver. Depois são bombeadas para buracos gigantes de dejetos que vazam para os rios e riachos. Então é bombeada sem filtro para os campos, poluindo ainda mais o ambiente e a saúde dos vizinhos. Quando você olha onde esses estabelecimentos de porcos estão localizados, há um número desproporcional deles localizados perto de comunidades de negros, comunidades pobres. Com certeza é uma questão de direitos humanos. Mas minha irmã tem asma, não? O irmão dela também tem. Tem 3 anos. E a gente não sabe o que ela pode ter. Eu tenho asma, sinusite, sarcoidose. Essa é da bactéria e tem um marcapasso para a síndrome do nódulo sinusal. Mas sabe, quase todo mundo nesse bairro não tem asma e câncer. Meu vizinho ali morreu de câncer, acho que ano passado. Meu sobrinho no fim da rua tem câncer, câncer terminal, estágio 4. Não bebe, não fuma e não está nos pulmões dele, está nos linfonodos. Se você morasse aqui e visse como eles fazem, a gente não come porco, eu não como bacon, porque sei de onde veio. Quando eles morrem, vão para uma caixa e se decompõem porque eles incham, especialmente por causa do calor. Um caminhão os pega, os leva para a fábrica de processamento, é Rosville. Morrem para virar ração e dão para os porcos comerem. Se eu sair por essa porta, se estiverem pulverizando, vai vir na minha cara, me acerta no rosto. Tem cheiro de coisa que você nunca sentiu. Pior do que de um cadáver. É o cemitério da família. Minha avó está lá, minhas irmãs, meus irmãos. E quando vamos ao enterro, ele usa o pulverizador. Durante o enterro? Durante o enterro, sim. Durante o enterro. Eles pulverizam.
E quando chegam as pessoas, todo mundo tapa o nariz dizendo que fede. Estão doidos para fazer um churrasco no domingo. Ele pulveriza. Acha que ele faz de propósito? Eu acho que sim. Ele só pulveriza os domingos, sempre os domingos. E a maioria dessas áreas que tem criação de porcos e perus fica na área de negros ou latinos. É um ou outro. Acha que também é uma questão de direitos civis? Sim. Eu acho que sim. Acho que sim. Houve vezes no passado que eu me arrumava no domingo para ir à igreja e eu saía. E o cheiro era tão forte que eu tinha que voltar e me trocar porque tinha ficado na minha roupa. E eu não podia ir à igreja cheirando a porco, sabe? Não dá. Então eu acho que o governo não se importa. Se importam mais com as corporações do que com as pessoas, os indivíduos. E eles vão continuar, vão colocar mais galinhas nesse estado. Aqui é a capital mundial da urina e das fezes. Carolina do Norte, meu estado. Olha, tem um rio permanente bem ali que quase entra na minha propriedade. É o Riacho Contentener. Agora eu vejo aquele rio cheio de fezes e urina daquele criador de porcos. E eles podem dizer, a gente alimenta o mundo. Eles não estão interessados em alimentar o mundo, estão interessados em ganhar dinheiro. Se tirar a grana deles, vão deixar o povo morrer de fome, porque se quiser alimentar o mundo, pode fazer isso com mais milho, usando milho e trigo em vez de carne. Carne é um item de luxo, quando fazemos coisas que machucam os outros. Estamos errados. Mas muita gente boa vai sentar lá e comer bacon sabendo que está causando muita infelicidade. No dia seguinte, acordei e descobri que o rio tinha passado por outra grande matança de peixes por causa da poluição das fazendas de porcos. Milhares de peixes estavam aparecendo na superfície. Em toda essa conversa sobre saúde, percebi que só estava focado na saúde pessoal. Mas saúde passou a significar muito mais para mim. Isso tinha a ver com a saúde da minha família e das nossas comunidades. Não poderia, de sã consciência, apoiar uma indústria que eu sabia que estava prejudicando outros. Mas a poluição da pecuária não é só um problema na Carolina do Norte. Criar animais para o consumo produz mais gases do efeito estufa que todo o setor de transporte. É a principal causa da destruição das florestas tropicais, extinção de espécies, zonas mortas no oceano e desperdício de água limpa. A Sociedade Americana de Diabetes finalmente retornou e concordou com a entrevista. Me preparando para a entrevista com a Sociedade Americana de Diabetes, dei uma olhada nas recomendações de planos de refeições de diabetes e elas estavam cheias de alimentos associados à causa do diabetes. Como podiam esperar que as pessoas não desenvolvessem diabetes recomendando esse tipo de comida? E depois vi vários estudos revisados por especialistas publicados no site do Instituto Nacional de Saúde, mostrando que uma dieta de baixa gordura baseada em plantas era 2 vezes mais poderosa para controlar e até mesmo reverter o diabetes do que a dieta recomendada pela ADA, que incluía carne e laticínios. A missão da Sociedade Americana de Diabetes é identificar a prevenção e a cura do diabetes. Mas, enquanto isso, melhorar a vida de todas as pessoas afetadas pelo diabetes. E qual é a melhor forma para prevenir isso? Para o diabetes do tipo 2 é incerto. Não podemos prevenir esse tipo em todo mundo. A gente fez uma pesquisa e encontrou vários estudos dizendo que você poderia potencialmente curar ou reverter o diabetes com uma dieta puramente baseada em plantas. Acredito que não há provas suficientes para demonstrar isso. Como se compara a dieta que a sociedade recomenda? Não recomendamos uma dieta específica, recomendamos uma nutrição saudável. Que está no site. Recomendamos nutrição saudável. Vocês têm toda uma lista exata, dia a dia, com plano de refeições, o plano inteiro? Eles são seleções de alimentos para se avaliar. Não temos uma dieta do diabetes. Mas por que essas seleções que vocês indicam são melhores do que um plano baseado em plantas? Não, ninguém fez esse estudo. Achamos alguns estudos. Um estudo de 74 semanas observou que uma dieta vegana de baixa gordura versus o plano da ADA para o diabetes do tipo 2. Acho que terminamos. Não vou entrar numa discussão sobre isso. Não, eu só queria saber se esses estudos falam a verdade ou se vocês... Qualquer dieta funciona.
Qualquer dieta funciona se as pessoas seguirem. Mas se for uma dieta não apropriada, se todo mundo seguir uma dieta que se come no McDonald's, Eu não posso dizer qual dieta é apropriada. Posso dizer qual é inapropriada. então podemos falar sobre as dietas boas. Não sei por quê. Não vou falar nisso. Na dieta? Não. Por que não? Se é por aí que você quer ir, sinto muito. Não sou a pessoa com quem deveria falar. Mas por quê? Se é por aí que você quer ir, não sou a pessoa com quem deveria falar. Sobre dieta? Com quem falamos sobre dieta? Pode falar com quem quiser. Mas isso é interessante. Por que não recomendar uma dieta? Porque não existem dados para sustentar isso. Vimos dados de pesquisas que sustentam isso. Do Instituto Nacional de Saúde, da Associação Europeia de... Desculpe, não vou entrar nessa discussão com você. Não, isso aqui não é uma discussão. Não vou entrar nessa discussão. Mas por que uma discussão? Só estou falando de um estudo europeu sobre diabetes. Em outros lugares, há estudos. Por quê? Há muitos estudos. Por que isso é uma discussão? Há muitos estudos na literatura. Muitos nunca foram replicados ou, sinceramente, estão errados. Por isso se faz revisão por especialistas. A Associação Europeia para o Estudo do Diabetes foi revisada por especialistas ou... Eu não sei a que estudos está se referindo. E por não poder ver esse estudo, eu não vou comentar. Eu poderia te mostrar. Desculpe, não tenho tempo para isso. Eu só não entendo porque é uma discussão. Mas tá bem. Foi interessante. Eu queria falar sobre as pessoas vivendo mais com diabetes. Mas quando se menciona a eliminação do diabetes ou sua prevenção, você passou dos limites. Prevenção e cura? Não vamos por aí. O Dr. Hattner, o diretor médico da Sociedade Americana de Diabetes, não só não queria falar sobre dieta, como o fato de ele ter tido uma reação tão emocional à minha pergunta, me fez sentir que eu estava examinando uma coisa que ele não queria revelar. Eu sempre pensei que não havia prevenção para o diabetes do tipo 1. Mas depois eu pesquisei e achei inúmeros estudos fazendo referência à associação entre a exposição aos laticínios em idade prematura e o diabetes do tipo 1. Isso é comida feita para os bezerros. A proteína do leite de vaca entra na corrente sanguínea e o corpo diz: isso não era para estar na corrente sanguínea. Ele produz anticorpos para a proteína do leite de vaca que depois atacam o pâncreas e o destroem. Como é possível que a ADA não tenha isso logo na primeira página do site? Por que eles não alertam os pais sobre isso, mesmo que a chance seja mínima? Porque eles estavam recomendando a ingestão desses alimentos associados ao diabetes. Parecia que todas as grandes organizações de saúde estavam encorajando as pessoas a comer os mesmos alimentos associados às doenças que elas deveriam combater. A Associação Americana do Coração promovendo a carne, a Sociedade Americana de Câncer promovendo as carnes processadas, fitas rosas em laticínios e camarão com bacon na Sociedade Americana de Diabetes. Então, tudo se juntou. E se... E lá estava. A Sociedade Americana de Diabetes estava recebendo dinheiro da Danone, um dos maiores produtores de iogurte do mundo. Kraft Foods, produtores do queijo processado Velveeta, carne processada Oscar Mayer, refeições processadas para crianças Lunchables e Bumblebee Foods, produtores de carne enlatada. A Sociedade Americana de Câncer estava recebendo dinheiro da Tyson, um dos maiores produtores mundiais de carne da marca Yum, dona da Pizza Hut, KFC e Taco Bell. Susan G. Komen, que deveria estar lutando contra o câncer de mama, estava associada ao KFC, carnes processadas Dykes e Watson e iogurte Yoplait. E a Associação Americana do Coração deve ter sido a mais perturbadora de todas, recebendo milhares de dólares da indústria de carne das aves, produtores de laticínios e milhões de fast food e fabricantes de comida processada. Cada uma dessas organizações estava recebendo dinheiro de empresas de carne e laticínios, que estão associados às causas das doenças. Era como se a Associação Americana de Pulmão recebesse dinheiro da indústria do tabaco. Eu já estou cansado de não receber respostas. Então eu mesmo fui às sedes dessas organizações. Temos que falar com alguém pessoalmente. Há milhões de pessoas morrendo pelos alimentos que elas recomendam comer. Eu queria descobrir por que a Susan G. Komen aceitou 35 milhões de dólares da Yoplait, quando seus produtos podem aumentar as chances de uma mulher morrer de câncer de mama em 49%. E perguntar à Sociedade Americana de Câncer se receber dinheiro da Tyson e do KFC era motivo para eles promoverem o consumo de carne. Mas todas essas organizações recusaram a entrevista.
É triste porque não podemos confiar nas informações dessas proeminentes organizações de saúde, como a Associação Americana do Coração, Sociedade Americana de Diabetes, porque elas recebem dinheiro dos setores que estão causando os problemas que eles deveriam estar ajudando a prevenir. Então, isso faz com que você não ouça a verdade dessas organizações em relação à nutrição. Isso seria o fim do financiamento delas, o fim dos seus empregos. Haveria processos que seriam totalmente catastróficos para elas, e elas iam basicamente desaparecer como organizações. Uma vez eu fui convidado para uma arrecadação de fundos para a Sociedade Americana de Diabetes. Eu apareci e todo o buffet deles era só de produtos animais. Eu me lembro de uma bandeja com frango assado. Eu tive que ir embora e pensei, servir frango num evento de diabetes é como servir álcool no encontro do ar. Não faz sentido. A gente tinha uma entrevista agendada com um cirurgião proeminente. Mas antes da gente entrar no prédio, a assessora de imprensa do hospital nos impediu. Eu entendo que o doutor disse que você poderia filmar aqui hoje, mas infelizmente isso não vai poder acontecer. Eu sei que ele defende que os pacientes mudem as dietas, mas o hospital ganha dinheiro com essas cirurgias e a realidade é que ele também. Então não podemos fazer nada que afete negativamente o hospital. Infelizmente você não vai poder filmar aqui hoje. Fiquei enojado com a fraqueza dela sobre o hospital estar mais interessado nos lucros do que na saúde das pessoas. Mas não era só este hospital ou essas organizações. Até o governo americano está envolvido também. A cada 5 anos, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos cria diretrizes alimentares para os americanos. O comitê que escreve essas diretrizes é composto por indivíduos que receberam dinheiro do McDonald's, o Conselho Nacional de Laticínios, o Instituto Americano da Carne, o Comitê Nacional dos Laticínios, o Comitê Nacional de Criação e da Carne, o Comitê Americano do Ovo, Danone, empresas de balas de açúcar, Coca-Cola e Anheuser. Só para mencionar alguns, recebemos nossas recomendações alimentares das mesmas indústrias que estão nos matando. E quando ele, o SDA, faz uma pirâmide ou um gráfico a cada 5 anos para o público americano, eles vão garantir que eles contenham alimentos que, quando consumidos, resultem na morte de milhões de americanos. O USDA, que deveria estar nos protegendo, tem 2 missões. Uma é nos proteger e a outra é proteger o produtor. E adivinha, quando esses dois entram em conflito, eles geralmente escolhem o produtor. Em documentos internos revelados pelo Dr. Greger, o USDA admitiu que os ovos não podem ser legalmente chamados de nutritivos, baixa gordura, parte de uma dieta balanceada, baixa caloria, saudável, sadio, não pode dizer que é bom para você ou mesmo seguro, mas continuam promovendo esses produtos para o povo americano através de programas check-off federais. Se perguntar a alguém se conhece um programa check-off, é provável que não, embora diariamente eles vejam as mensagens que esses programas produzem. Esses programas são responsáveis por mensagens que vemos na televisão, na internet, nos bazaars e revistas que dizem coisas como o leite faz bem ao corpo, ou vida de leite, carne é o que é para jantar, porco, inspire-se, o incrível ovo comestível. O programa check-off dos laticínios deu 12 milhões de dólares para Domino's anunciar produtos com muito queijo. E esse é o USDA, é o governo. Se você viu aqueles comerciais da pizza do Pizza Hut, a borda recheada ou o queijo extra, são todos esquemas de propaganda do governo para a indústria. Como colocar mais queijo na carne? Como colocar mais leite no café? Coisas assim para impelir o consumo desses produtos inacreditavelmente não saudáveis. O McDonald's, por exemplo, tem 6 pessoas trabalhando integralmente de acordo com os registros que descobrimos, cujos salários são pagos por esse programa do governo, mas financiados pelos produtores que são regulados pelo governo. E essas pessoas ficam lá na sede do McDonald's propondo ideias. Triple Mac Cheese Muffin com queijo triplo, recheado com fatias de queijo e bacon. Um queijo extra? Legal. Isso. Você não pensa no dia a dia que esses programas são governamentais. O cheeseburger duplo com bacon da Wendy's, programa governamental. A farrita de carne do Dunkin' Donuts, programa governamental. Você não iria imaginar que esse lixo puro, do ponto de vista alimentar, está vindo de um programa com recursos federais. Essa é uma das coisas que tornam esses programas check-off assustadores, porque é o nosso governo nos dizendo comam mais carne, bebam mais leite, comam mais queijo, comam mais porco.
Uma das maneiras mais efetivas da indústria dos laticínios promover seus produtos é alcançando as crianças, porque elas são impressionáveis, vão ser consumidoras a vida inteira. E é melhor cativá-las quando são jovens. Então gastam 50 milhões de dólares promovendo seus produtos em escolas públicas em todo o país, com cartazes de pessoas com bigode de leite e mensagens do tipo leite faz bem ao corpo ou vida de leite. O alvo são os jovens. Como a indústria do tabaco tinha que ficar substituindo os clientes que estavam morrendo com novos clientes, a indústria da carne sabe que tem que mirar nos jovens. Por isso temos essas comidas nas escolas, mensagens de marketing numa idade cada vez mais jovem, para as crianças ficarem viciadas nos tipos errados de comida. Há distritos escolares onde as carnes processadas estão em toda parte. Talvez tenha bacon no cardápio, linguiças, salsichas ou pizza de pepperoni. Tudo isso são carnes processadas, elas são o pior do pior, com uma associação direta com o câncer de cólon. Mesmo assim, você tem diariamente nas escolas refeições com carnes processadas. Se o Ministério da Saúde coloca avisos no cigarro por causa dos riscos de câncer, por que não os mesmos avisos nas carnes? Com base nos dados públicos disponíveis, sabemos que gastam pelo menos 557 milhões de dólares promovendo seus produtos através de programas Chekhov. Sabemos que gastam pelo menos 138 milhões com lobby no Congresso. Supomos que gastam bem mais que isso em números que não são revelados. O poder de lobby da indústria é tão forte que ela cria leis e consegue aprovar legislação que não beneficia os americanos de jeito nenhum. Como as leis da mordaça que criminalizam delatores ou quem fotografa abusos da indústria. Ativistas nos Estados Unidos podem ser acusados de terroristas por prejudicar lucros de qualquer negócio que use animais, pela lei do terrorismo contra os criadores de animais, até as mais ridículas, como a lei do cheeseburger. A lei do cheeseburger é uma lei que diz que um reclamante não pode processar um fabricante, distribuidor ou varejista na teoria de que a comida deixou o obeso ou causou uma doença relacionada à obesidade. A lei do cheeseburger é uma reação direta ao problema que a indústria do tabaco enfrentou. As grandes do setor pagaram 400 bilhões de dólares para planos de saúde estatais. Os proponentes da lei do cheeseburger dizem não queremos que o mesmo aconteça às indústrias leiteira e da carne. O fato dessas leis serem baseadas no modelo chamado a lei do bom senso do consumo é irônico, porque o que estão dizendo é que você, o consumidor, tem que ter o bom senso de saber que a nossa comida faz mal para você. Eu sempre descrevi a indústria da carne para as pessoas que talvez não entendam o seu poder e alcance assim. Tem toda a grana das grandes do tabaco e das farmacêuticas e tem a personalidade da Associação Nacional de Rifles. Então, qualquer coisinha que aparece, eles batem até a morte. Robert Martin não estava exagerando. Quando os lucros das indústrias de ovo foram ameaçados pelas empresas de substituto de ovo Hampton Creek Foods, e-mails muito perturbadores foram descobertos por Ryan Shapiro e Jeffrey Lyons. Descobrimos documentos demonstrando que o Comitê Americano de Ovos considera Hampton Creek, abre aspas, uma crise e uma grande ameaça para o futuro da indústria americana de ovos. O Comitê Americano de Ovos considera uma empresa bem-sucedida de substituto de ovos uma ameaça tão grande que brincam em seus e-mails governamentais sobre assassinar o CEO da empresa. Em e-mails internos do governo com os cabeças da indústria de ovo, eles sugerem assassinar o CEO da Hampton Creek, Josh Patrick, incluindo um e-mail ameaçador do diretor executivo do Comitê Americano de Ovos. Os produtores de carne não têm que pagar pelas doenças cardíacas ou destruição ambiental ou qualquer outras externalidades, como os economistas as chamam, que os produtos deles causam. E depois tem todo o aspecto farmacêutico disso. E o fato de que existe uma indústria farmacêutica muito forte e o lobby que tem um papel enorme na preservação do status quo. Essas doenças crônicas são a vaca leiteira da indústria farmacêutica. Você tem um setor distante de 5 bilhões de dólares. Eles querem que isso acabe? Temos um setor de 35 bilhões de dólares da droga estatina. Eles querem que isso acabe? Estou dizendo que a indústria farmacêutica controla eficazmente o que os médicos sabem. A maioria das pesquisas não é de prevenção. É para os medicamentos que a gente pode usar para aquela doença em particular. Eu tomo 2 remédios diferentes para pressão alta. 6 tipos de remédio para asma, mesmo depois de 4 anos das vacinas. E depois outro remédio para ajudar a cuidar dos efeitos colaterais de alguns daqueles remédios. Tomo antidepressivos pesados e alguns analgésicos diferentes para os meus quadris e costas.
Eu tomo mais ou menos 16 drogas, sem contar com a insulina de manhã. Eu tomo insulina de manhã, insulina à noite, tipo de 32 a 34 unidades de insulina. Lantus, para ser exato. Alguns dos remédios são para o diabetes, isso é para fazer xixi. Eu tenho que usar isso para minha próstata. E depois isso para o meu coração. Eu tenho que usar este para a pressão sanguínea. E assim vai. Os médicos estão dizendo que eu tenho que fazer isso toda a minha vida. É frustrante e muito estressante. E eu não sei quanto o meu fígado vai aguentar tomando isso tudo. Sob tratamento médico convencional, seja para doença autoimune ou até condições como pressão alta ou diabetes, dizem que você tem que tomar remédios. Não só por uma semana, ou um mês, ou um ano. Dizem que você tem que tomar para sempre. Garantem a você que, se seguir o conselho do seu médico, vai ficar doente para sempre. E nunca vai ficar bom. Essa é a garantia. Porque as estratégias são todas de manipulação dos sintomas e não de lidar com as causas subjacentes. Você vem com esse diagnóstico e compra um monte de remédios que não tem nada a ver com a causa da doença. Você faz procedimentos que não tem nada a ver com a causa da doença. É uma enganação dizer, esse comprimido vai ajudar a desentupir suas artérias, esse vai salvá-lo de um derrame. Não vão. As pessoas que tomam as estatinas ainda têm ataques cardíacos, ainda têm derrames. Isso não reverte a doença, não deixa a placa menor. É uma fraude de proporções gigantescas. Nos Estados Unidos, o tratamento de doenças crônicas, como doença cardíaca, câncer e diabetes, é uma indústria de 1,5 trilhões de dólares. É o equivalente ao 10º maior PIB do mundo. Eu pesquisei mais dos financiamentos das organizações de saúde e lá estava novamente. Essas organizações estavam aceitando milhões de dólares de empresas farmacêuticas que ganham bilhões de dólares com as mesmas doenças que esses grupos deveriam estar tentando acabar. Parecia um grande conflito de interesses. A não ser que acabar com essas doenças não seja o objetivo. A indústria farmacêutica gasta mais dinheiro com lobby do que qualquer outra. Assim como a pecuária, são tão poderosos que fazem as próprias leis que fez ativistas serem presos para serem silenciados. O governo vai para a cama com quem der mais grana, que é a indústria farmacêutica, o setor de criação animal. Eles injetam o governo com dinheiro e recursos, e em troca o governo dá o que eles querem, subsídios. Eles são de ativistas que são contra eles. Eu acho bastante revelador essas indústrias se esforçarem tanto e gastarem tanto dinheiro para criminalizar as pessoas simplesmente por tirarem fotos, por registrar o que está acontecendo dentro desses estabelecimentos e divulgando isso para o público. Estão atrás das paredes e no subterrâneo. Estão em estabelecimentos secretos que ninguém conhece. Mas se conhecessem, ficariam chocados, indignados. E acho que as pessoas não iam querer pensar que seus remédios, que suas comidas vêm desses lugares. E por isso acho que as leis da mordaça são o que são, porque eles estão tentando silenciar as pessoas, a não se manifestarem e a não mostrar a verdade. Eu finalmente percebi o quanto o conluio entre o governo e essas indústrias era profundo e como seria perigoso expor eles. Essas preocupações se intensificaram depois de me encontrar com o delator do USDA, que revelou a doença da vaca louca no suprimento de carne do país. O USDA funciona como os militares. Então, quando eu fui na TV, imediatamente o USDA mandou avisos para todos os veterinários e inspetores de alimentos. Se alguém da imprensa contatar vocês, não falem com eles. Passem eles para Washington e a gente fala com eles. Então, de cara, calaram todo mundo. O público americano deveria ficar muito preocupado com isso. O que está acontecendo no USDA? Aqui nos Estados Unidos temos pelo menos 4 casos de doença da vaca louca. Eu estou convencido de que há mais do que isso, mas o governo não está procurando. Então o que está dizendo é que já pode ter a doença da vaca louca em humanos? Isso, e acho que muitas foram diagnosticadas errado, com Alzheimer e a demência. Leva vários anos para ver a progressão, mas para facilitar, os médicos assinam que é demência ou Alzheimer sem fazer uma biópsia do cérebro para ver se é isso ou uma doença por prion, chamada doença de Creutzfeldt-Jakob ou doença da vaca louca. Você acha que é seguro comer carne? Eu, pessoalmente, não acho seguro, porque a velocidade do abate está aumentando e também porque nossos inspetores não são bem treinados. No momento, a velocidade é de 220 vacas por hora. Isso dá mais ou menos 4 vacas por minuto. São 15 segundos por vaca. Essa velocidade de abate perigosa significa que os dejetos dos animais ficam em todos os lugares. Testes mostram que 88% das costelitas de porco estão contaminadas com bactérias fecais. 95% da carne moída e 95% do peito de frango contém bactérias de dejetos animais. Não é nada limpo comer assim. Mas não são só os dejetos, mas também infecções cheias de pus.
Dava para ver que havia um calombo ou algum tipo de abscesso embaixo do couro. A maioria das vezes, quando o couro é retirado, ou isso abre o abscesso e o pus vai sair, ou se estiver entranhado, quando os inspetores estiverem fazendo o trabalho, ou os empregados da empresa, podem enfiar uma faca no abscesso e ele explodir para todo lado. Ouvi o suficiente. Estava totalmente enojado com a corrupção, a ganância, as doenças e o abuso que eu estava descobrindo. Os mesmos animais que estávamos matando estavam matando a gente e o planeta. Mas tantas pessoas comem carne e laticínios todos os dias da vida. E estamos sempre preocupados em comer proteína suficiente. Temos que comer carne para conseguir todas as proteínas? Ai, meu Deus. Quer que eu pule do prédio agora, não é isso? Para começar, todas as proteínas são feitas pelas plantas. Vou falar novamente para constar. Todas as proteínas são feitas inicialmente pelas plantas, todas. E não é necessário comer tecido animal para conseguir proteína. Só as plantas têm a habilidade de captar o nitrogênio do ar, decompor essas moléculas e incorporar esse nitrogênio como aminoácidos para fazer a proteína. Toda a proteína que você consegue de um animal é simplesmente proteína de planta reciclada. E se você comer uma dieta caloricamente adequada, e até coisas como arroz integral e brócolis, terá proteína suficiente tanto em quantidade quanto em qualidade. 2.000 calorias de arroz integral e brócolis terão por volta de 80 gramas de proteína por dia, incluindo os aminoácidos essenciais que você precisa para manter a saúde perfeita. As verduras estão cheias de proteína, feijões estão cheios de proteína, legumes estão cheios de proteínas. É melhor você conseguir suas proteínas das plantas, porque as das plantas têm efeito mais benéfico para a nossa fisiologia. O engraçado da proteína é que a maioria dos americanos come 2 vezes a quantidade que precisa. A maioria consome menos da metade da quantidade de fibra que precisa. Mas a conversa tende sempre a ser sobre proteína. Então, na minha opinião, é uma campanha de marketing mágica que a proteína assumiu nas últimas décadas. Não é onde conseguir as proteínas, é onde conseguir as fibras. Nunca vi na minha carreira profissional uma deficiência de proteína. Nunca vi alguém que coma quantidades normais de calorias ter deficiência de proteína. Isso não se vê. O leite humano tem o menor conteúdo de proteína de todas as espécies testadas. Esse é o líquido que foi desenvolvido pela evolução por milhões de anos. E é o alimento perfeito para os bebês humanos, não é? O alimento perfeito, o menor conteúdo de proteína de todos os mamíferos, e isso dá uma noção das necessidades de proteína. Peraí, é até menor do que do chimpanzé? Do que qualquer um, do leite do rato, do macaco, do jumento, de qualquer leite que já foi testado. E você ouve isso muito de fisiculturistas que falam: bem, eu preciso de frango ou preciso de peixe para ficar forte, para construir tecido muscular. Isso é um absurdo total. Os maiores e mais fortes animais terrestres do planeta são todos herbívoros. Quando a gente recebe pessoas que têm dietas de carne e fazemos a transição para uma dieta baseada em plantas, a gente sempre acompanha o que estão comendo. A ingestão de vitamina delas aumenta, a nutrição delas em geral aumenta, melhora muito. E essas mesmas pessoas podem se preocupar de antemão: será que vou ter os nutrientes necessários numa dieta baseada em plantas? Você está tendo os nutrientes que precisa numa dieta baseada em carne, vai ter uma nutrição muito melhor numa dieta baseada em plantas. Um cara de tamanho médio como eu precisa de uns 56 gramas de proteína por dia. É o ideal. Talvez só precise de 30, 40 gramas por dia. Dietas ricas em proteína criam o diabetes, doença cardíaca, câncer, criam as doenças que eu trato diariamente. Mas é o oposto do que os modistas das dietas ricas em proteína falam. A comida que você come determina as bactérias que vivem no seu intestino. Quando você come carne animal todo dia, você está reunindo as bactérias que comem carnitina. E essas bactérias vão transformar a carnitina numa molécula chamada trimetilamina. Seu fígado depois transforma ela em óxido de trimetilamina. É uma molécula do inferno. Essa molécula atrai o colesterol para as paredes das artérias. E as pessoas que estão consumindo essa dieta baseada em carne estão contribuindo para a formação de placas. Elas podem perder peso nessa dieta. E isso é bom, mas o que está acontecendo dentro das suas artérias, amigos da Palio? O que está acontecendo é que as placas estão se formando. E são esses os caras que caem mortos na academia aos 39 anos. Nossa, ele era tão magro, estava ótimo, mas para onde vai o colesterol? Saindo para as paredes das suas artérias. Acredito que o pessoal da Palio está caminhando para uma epidemia de artérias entupidas, câncer de colo e doenças autoimunes. Isso não é uma dieta saudável, não somos macacos carnívoros.
Os parentes mais próximos dos humanos são os chimpanzés, que tiram 97% das calorias de plantas, e os 3% restantes principalmente de insetos. Comparando a anatomia de onívoros verdadeiros como o urso, que comem plantas e carne, aos frugívoros, como os primatas, que comem quase que exclusivamente plantas, as diferenças são muito claras. Os dentes dos frugívoros têm molares planos para mastigar plantas, enquanto os dos onívoros são serrilhados para penetrar e rasgar a carne. As mandíbulas dos frugívoros podem se mover para frente, para trás e para os lados. A dos onívoros não pode. Os onívoros têm ácido estomacal bem mais forte para a digestão de carne comparado com o ácido estomacal mais fraco dos frugívoros. O intestino dos frugívoros tem 9 vezes o tamanho de seus corpos comparado com 3 vezes para os onívoros. Isso porque a carne apodrece no intestino, a não ser que passe rápido por ele. Se os humanos fossem onívoros verdadeiros, a gente precisaria mudar bastante nossa fisiologia e aparência. Mas nos encaixamos em todos os requisitos de um frugívoro. Podemos nos comportar como onívoros, mas anatomicamente somos frugívoros. Os seres humanos, ao contrário dos ursos e dos racuns, e até certo ponto os cães, não têm aquela anatomia e fisiologia mista que você vê em onívoros verdadeiros. E assim, não somos onívoros verdadeiros. Nos humanos, os caninos ficaram muito pequenos e arredondados e funcionam como incisivos acessórios. São totalmente inúteis para cortar e rasgar qualquer coisa que seja diferente de papel. Então a ideia de que a mera presença de um canino de algum jeito signifique que a gente deveria comer carne é tola. Ele tinha razão. Sempre achei que meus caninos eram para carne, mas que tipo de animal poderia realmente matar e comer cru com esses dentes minúsculos? Só de pensar era nojento. Todo mundo adora um suquinho feito com frutas e até com algumas verduras. Mas se pensar em colocar um peixe ou um pedaço de carne num liquidificador e triturá-lo, a ideia é totalmente repulsiva. Todas as doenças que estudei aparecem por comer uma dieta para a qual nosso corpo não tinha sido projetado. O que aconteceria se a gente comesse uma dieta para a qual nosso corpo foi projetado? Os dados são cristalinos. Você pode parar e reverter a doença cardíaca com dietas baseadas em plantas. Isso é comprovado cientificamente. Eu vi isso nos meus pacientes. As pessoas que adotam dietas baseadas em plantas de baixa gordura podem reverter sua doença cardíaca. Significa literalmente ver as placas irem embora, algo que eles não achavam possível. Minha experiência com pacientes e os estudos mostram que quando as pessoas adotam uma dieta baseada em plantas, o colesterol desaba. E se fizer o teste de sangue em algumas semanas, vai ver melhorias dramáticas. Seus exames vão ficar ótimos em 1 ou 2 semanas. Seu colesterol vai desabar. Na verdade, se estiver tomando remédios, seu médico deve ter que tirar seus remédios de pressão para ela não ficar baixa. O efeito colateral é não ter que tomar remédios. Em um estudo revolucionário publicado pela doutora Selstein, acompanhando pacientes que sofriam de doença cardiovascular, 99,4% conseguiram evitar grandes eventos cardíacos comendo só plantas. Porque não é só doença cardíaca, é hipertensão, é diabetes, são derrames, é ataque cardíaco, são várias das doenças autoimunes, lúpus, asma, refluxo gastroesofágico, osteoporose, uma gama de doenças, até artrite reumatoide. É impressionante ver esses pobres coitados totalmente aleijados com artrite reumatoide quando fazem a dieta. Eles param com a medicação. Eu queria acompanhar a Jane Chapman, que sofria de uma osteoartrite severa e não pude acreditar no que vi depois de algumas semanas de jejum e mudança na dieta. É incrível ver você assim só algumas semanas depois. Pois é. Sem andador e sem precisar de ajuda com a cadeira de rodas no aeroporto para passear pela rua, aproveitando o ar fresco e o sol. 2 semanas. Foi necessário. 2 semanas para parar todos os remédios e começar a sentir a inflamação ser drenada para fora do corpo. O movimento ficou mais fácil. Ocorreu uma cura muito rápida, só fazendo o que era certo para o meu corpo. Quando você trata as doenças com drogas, tem uma droga para o colesterol, outra classe de drogas para a pressão alta, outra diferente para o diabetes, mas a dieta baseada em plantas afeta todas as doenças. Uma dieta regula elas todas. Os impactos de comer assim vão muito além de nós. Só nos livrando das doenças cardíacas, economizaríamos 48 trilhões de dólares nos Estados Unidos, 3 vezes o valor do PIB americano. Você não precisa tomar remédios pro resto da vida, ficar doente para sempre, com pressão alta. Você tem que viver de um jeito que dê a chance para o seu corpo se curar. Recebemos 174 pacientes consecutivos com pressão alta. E 174 pessoas conseguiram abaixar a pressão suficiente para eliminar os remédios. Para a doença inflamatória intestinal como Crohn, as melhores taxas de remissão foram alcançadas com dietas baseadas em plantas. Esclerose múltipla, os melhores resultados alcançados, comparados com qualquer cirurgia, foi a dieta baseada em plantas.
Pode-se ver que com uma redução sequencial de produtos animais, as pessoas vivem mais, têm menos doenças cardíacas, têm menos câncer, têm menos diabetes. Pode pegar células cancerígenas humanas, colocar numa placa de Petri, pingar o sangue daqueles que são veganos, se consegue por volta de 72% de supressão do crescimento das células de câncer da próstata in vitro. Eles queriam tentar isso de novo com mulheres e o câncer de mama e disseram: vamos ver o que uma dieta baseada em plantas pode fazer. Em 2 semanas, seus corpos ficaram limpos. Se pingasse o sangue delas na mesma placa de células com câncer, podia limpar a placa. Meus conhecimentos são em engenharia industrial e de sistemas. Foi esse meu plano de carreira por muito tempo, até eu ter câncer de tireoide, e tudo mudou desde então. Eu decidi que queria tentar métodos e tratamentos alternativos em vez de fazer cirurgia para retirar a tireoide. O que significava que eu teria que tomar medicação para sempre. E eu não queria isso. Comecei a ler como uma dieta baseada em plantas pode curar o corpo e funcionou para tantas pessoas. Então eu imediatamente mudei para uma dieta completamente integral e baseada em plantas. Depois de 1 ano, o câncer tinha desaparecido e minha tireoide voltou ao normal. E fiquei livre disso. Isso era duro de acreditar. Mas isso tudo não poderia ser pela alimentação mais saudável? Sem açúcar? Acontece que o Dr. Walter Kempner, da Universidade de Duke, nos anos 1940, reverteria algumas das doenças mais assassinas só com a dieta. E a dieta que ele estava usando não era só estritamente baseada em plantas, mas continha arroz, frutas e açúcar branco. Estava revertendo diabetes, revertendo hipertensão, revertendo doença cardíaca, as complicações do diabetes, revertendo a cegueira do diabetes. Então essas pessoas tinham sentenças de morte. Você foi até elas e deram a elas o açúcar, sugar. Essa dieta horrível, mas era estritamente baseada em plantas. Se essa informação existe desde os anos 40, por que todos os médicos não sabem disso? Não nos ensinam sobre os poderes da comida na faculdade de medicina. Ninguém ensina que as mudanças que fazemos na dieta deve ser a coisa mais poderosa que sozinha podemos fazer para determinar nosso destino. Vence nossa genética. Porque se o médico não te fala isso, ele nunca deve ter ouvido falar. Um projeto de lei foi apresentado ordenando que os médicos tivessem 7 horas de formação em nutrição a cada 2 anos só para ficar em dia. E quem se posicionou contra? A Associação Médica da Califórnia. Até os médicos de família, os cirurgiões, todos os grupos médicos importantes voltaram-se contra. 7 hours, that's a lot, even if it's over 1 4-year period. Então eles não são neutros, mas se opõem ativamente ao ensino da nutrição. Ironicamente, quando os pacientes fazem perguntas aos médicos, eles supõem que eles saibam alguma coisa sobre nutrição. É um tipo de revés duplo, os médicos não terem aprendido. Por que não ouvimos isso de nutricionistas, já que a nutrição é a especialidade deles? Acontece que a Academia de Nutrição e Dietética publica folhetos sobre nutrição escritos pela própria indústria. As indústrias pagam $20 mil por cada um deles e participam explicitamente na escrita deles. Então você aprende sobre ovos através da indústria de ovos. Aprende sobre cordeiro pela indústria de cordeiros. Seria como aprender sobre os benefícios do cigarro pela indústria do tabaco. Quando as pessoas comem carne, eu acho que é um pouco como fumar. É meio uma roleta russa. Você pode não adquirir diabetes, mas as suas chances de adquirir são de 1 em 3. Você pode não ter câncer, mas suas chances, se for homem, são de 1 em 2. Mulher, 1 em 3. Suas chances de engordar, 2 em 3. Nem tudo é a dieta, mas grande parte. O melhor que você pode fazer para garantir que tirou todas as balas do tambor e não correr riscos com sua saúde é tirar os produtos animais da sua dieta e comer comida saudável. Eu vim ao True North para me ajudar com a asma e para perder peso. E é incrível. Em apenas 2 semanas de mudança na dieta, eu não preciso tomar medicações contra a asma, antidepressivos, analgésicos, remédios para o coração, nada. Nenhum remédio mesmo. É realmente inacreditável. Eu estava tomando Oxy e Advil e estava tomando 800 miligramas de Motrin 3 vezes por dia só para passar o dia, porque eu estava com muita dor. E agora nada. Nossa. Nada mesmo. 2 semanas. 2 semanas, 14 dias. Então você parou todos os remédios, não está tomando nada? Não estou tomando nada. Foi muito frustrante para mim, porque eu fui a tantos médicos procurando ajuda e eu tentei tantos remédios diferentes para ajudar com a minha asma e nada
ajudou. Eu fiquei presa no sofá os últimos 10 meses, sem conseguir respirar. E agora, em 2 semanas, 14 dias, eu tô sem os remédios. E consigo respirar, e me sinto bem, e posso andar. Minha vida mudou e só precisou de 2 semanas de uma dieta baseada em plantas. É incrível. É. É incrível. É mesmo. Que maravilha. É mesmo. Eu me sinto abençoada, tão bem, tão feliz por estar fazendo isso, e eu espero servir de exemplo para outras pessoas e não ser insistente com isso, porque todo mundo tem que fazer em seu tempo. Mas, graças a Deus, o meu momento é agora. Então... Que lindo. Obrigada. Obrigada. Mesmo sendo uma história poderosa, sabia que para alguns comer 100% baseado em plantas ainda iria parecer radical. Acho que há uma noção de que tudo com moderação é bom, não é? Mas a gente não viu essa moderação dar certo. Não há um único estudo mostrando que comendo ovos e carne com moderação, você pode reverter sua doença cardíaca e melhorar. Conheço pessoas que desistiram da carne e se sentiram doentes. É improvável que os sintomas de alguém sejam causados por deficiência de carne deteriorada. A falta de produtos animais altamente processados na dieta não vai estar associada ao fator causal do porquê eles estão doentes. Haverá um motivo para eles não estarem se sentindo bem, mas esse não vai ser um deles. Tive pessoas que viraram veganas e voltaram e me disseram: estou com hipotireoidismo e meu médico diz que estou assim por causa de uma dieta baseada em plantas. Eu respondo que se o médico fala para os comedores de carne que estão com hipotireoidismo. O que tem na carne animal ou nos laticínios que você não tem baseado em plantas? Colesterol, aminas heterocíclicas, a Escherichia coli. Se você pensar, não há nada numa dieta animal que não pode conseguir de forma mais saudável em outro lugar. A outra vitamina é a B12. Não é feita por plantas nem por animais. É feita por pequenos micróbios que cobrem o solo. Por causa do jeito que vivemos no nosso mundo asséptico, a não ser que você coma comidas contaminadas por bactérias, temos que buscar uma fonte de B12 em outro lugar. A fonte mais saudável, barata e segura é comer comida com vitamina B12 ou tomar um suplemento, e não comer carne ou laticínios. E as pessoas que dizem que precisam comer carne por causa do tipo sanguíneo ou por causa dos genes? Elas dizem: preciso de carne porque sou capricorniano, ou preciso de carne porque meu sangue é A positivo. Poxa, o que você quer dizer? Ninguém precisa comer carne. Não há nenhuma vitamina, mineral ou nutriente que não pode obter de fontes não animais. No dia dos namorados, eu decidi virar vegano e eliminar todo tipo de carne. O que eu nunca pensei em fazer nem em 1 milhão de anos. Mas eu soube do sucesso das pessoas que são veganas. Então, eu eliminei todos os produtos animais. Perdi 13 quilos, consegui cortar os remédios na metade, consegui cortar a insulina na metade. Agora eu quero o impossível. Eu quero cortar tudo. Nas últimas 6 semanas eu ganhei 3 netos. E a minha cara feia ainda vai ficar por aqui para vê-lo se formar no ensino médio e na faculdade. Eu vou estar por aqui. Minha missão é informar todo mundo que você não precisa sofrer de diabetes e câncer e doença cardíaca porque alguém da sua família teve ou porque os médicos estão dizendo que é isso que vai acontecer. Você pode assumir o controle da sua saúde e ter um resultado positivo como eu tive. Eu sou tão dedicada a isso porque minha avó tinha diabetes e eu não sabia o que eu sei agora sobre curar o corpo. E se eu soubesse, acho que ela poderia ter vivido pelo menos mais alguns anos. Então é em homenagem a ela que eu faço o que eu faço. Porque posso salvar a avó, a tia, o tio, o pai de outra pessoa através disso, sabe? Então tô animada para levar a mensagem adiante. Há uma crença comum que comer baseado em plantas é caro. Não mesmo. Dá para fazer de um jeito muito barato, comprando a comida da estação, e se comprar a granel, isso economiza bastante. Você pode eliminar muitos gastos da sua conta de supermercado ao não comprar carne e laticínios, porque essas coisas são caras. O nosso plano de refeições para uma família de 4 é de $25 por pessoa da família. O total é 20,64. 20,64? Para uma semana inteira de comida. Sério? Um movimento crescente de atletas de elite está usando dietas veganas para curar lesões, acelerar o tempo de recuperação e melhorar o desempenho.
Antes de ser vegano, eu só conseguia levantar 142 5 vezes. Depois de virar vegano, eu levanto 181, 192, 210. E eu pensei, ai meu Deus, que incrível. Sou vegano e estou levantando 210 quilos. Isso é ridículo. Logo que virei vegano, as tendinites começaram a desaparecer. A força no meu braço direito voltou, a pressão alta começou a baixar. Você não pode ser forte e estar morrendo por dentro. Isso não é força, é fraqueza. É muita fraqueza, porque você parece grande e forte por fora. Legal, fortão. Não, mas seu coração está gritando por ajuda, por dentro você está morrendo. Sou um atleta profissional de parkour, bicampeão mundial de free running e recentemente entrei no Ninja Warrior. Sou capitão da equipe europeia que ganhou os Estados Unidos contra o mundo. Para coisas como o Ninja Warrior e o parkour especificamente, você precisa ter uma boa relação entre força e peso corporal. Eu estava carregando massa que não precisava. Quando virei vegano, perdi 6, 9 quilos, fiquei mais ágil, mais eficiente e com mais vigor no corpo. Aquele vigor extra que eu não tinha antes me deu força extra. É uma maneira muito vibrante de se viver. Você melhora como atleta. Eu sou um atleta 100% melhor do que era antes. E me liberou um capítulo novo no meu treinamento. A ciência está aí, a saúde está aí. Os atletas estão aí provando que você não precisa comer animais mortos para ser forte, para ser saudável. Eu comecei a malhar com 47 anos. Todos esses músculos aqui, eu ganhei já vegano. Eu ganhei 6 quilos de músculos no meu corpo, só comendo alimentos baseados em plantas e veganos. Todas as dores no meu corpo desapareceram, porque eu não estou ingerindo alimentos inflamatórios. As comidas ácidas, que são os produtos de animais. Os gorilas, rinocerontes, elefantes desenvolvem seus músculos e sua força comendo plantas. É o que eu faço. Eu viajo o mundo todo surfando e sempre consegui comer comida vegana. Eu sinto que se quer alguma coisa, você faz acontecer. Eu não fico dando desculpas. Eu jamais não seria vegana agora que eu conheço todos os benefícios e sei como me sinto sendo vegana. Todos os aspectos da minha vida melhoraram ao adotar esse estilo de vida. Me sinto melhor, meu desempenho atlético é melhor, eu durmo melhor, a energia com os meus filhos é melhor, meu foco no trabalho é melhor. Tudo é melhor. Minha pele limpou, me mantive em boa forma por 9 anos fazendo isso. Só posso te dizer que eu me senti e continuo a me sentir melhor do que nunca. Eu e meu amigo Jason Lester fomos os primeiros a fazer esse desafio chamado Epic 5, que envolvia fazer 5 Ironmans em 5 ilhas do Havaí em menos de uma semana. Um Ironman tem 3,8 quilômetros de natação, seguidos por 180 quilômetros de ciclismo, e depois se corre uma maratona de 42 quilômetros. Então fizemos 5 desses em seguida em 5 ilhas diferentes, em menos de uma semana. Vocês morreram? Não, a gente não morreu. Acho que a pergunta é, de onde conseguiu sua proteína? Das plantas. Como muitas pessoas, estava procurando desculpas para não mudar minha dieta. Quando finalmente mudei, me senti livre. Em dias, podia sentir meu sangue correndo pelas veias com uma nova vitalidade. Em semanas, senti uma transformação por todo o corpo e mente. Eu não só conseguia sobreviver com uma dieta puramente vegana baseada em plantas, eu estava me desenvolvendo. Me senti incrível. Competi a primeira maratona em 6 anos, treinando pela metade do tempo, e melhorei meu recorde pessoal em 23 minutos. Menos de um mês depois, fiz meu primeiro Ironman. Embora eu pudesse comer um pouco de carne e laticínios sem causar efeitos danosos à minha saúde pessoal, não poderia mais de bom grado sustentar uma indústria que eu sabia estar causando sofrimento a comunidades, famílias e todas as vidas do planeta. Um mundo totalmente novo se abriu. Me senti inteiro de novo, ligado a um senso maior do que é a verdadeira saúde. E que a verdadeira saúde não acaba em mim, mas começa conosco. Se as pessoas adotassem uma dieta baseada em plantas, as mudanças que veríamos em nossa saúde individual, na situação do Sistema Nacional de Saúde e no ambiente físico do mundo em que vivemos seriam muito profundas. Hoje, você pode dizer, não vou mais comer essas coisas. É o que eu posso fazer pessoalmente para fazer a diferença? Você vai ter um tremendo senso de bem-estar e felicidade quando sabe que não está destruindo a sua saúde toda vez que senta para comer. Não está promovendo a crueldade e não está destruindo a terra. Eu não quero que meus ganhos sejam conquistados pelo detrimento do planeta. Eu não estou mais fraco, eu estou mais forte. É isso que é belo. Quando você é altruísta, quando você faz escolhas para o bem maior dos outros, isso volta, me beneficia também, beneficia a todos nós. Os estudos mostram que a gente não só sobrevive, como se desenvolve. Sinto que essa é uma ótima maneira de viver sem prejudicar os outros seres. E podemos ser mais saudáveis e mais felizes. Eu adoro. É uma ótima vida. Eu nunca imaginei que poderia me sentir tão bem nesta idade.
Eu quero que todo mundo se sinta assim. Me sinto com 20 anos e tenho quase 50. Não sabor de nada é tão bom quanto o que é saudável. Então, as escolhas que fazemos todos os dias, entra dia, sai dia, sobre a nossa comida, têm a capacidade de nos trazer a verdadeira saúde e bem-estar ideal. Não só individualmente, mas coletivamente, como espécie e pelo nosso planeta. Não vamos viver para sempre, mas enquanto estivermos vivos, podemos viver bem. E para mim, como médico, é o que eu quero ver. Onde há vontade, há um jeito. Acredite nisso.